Então, salve, salve galera, e aí, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada para você, concurseiro. Para você, concurseira, tá aí no processo de estudos para a Polícia Militar do Estado de Alagoas. Como vocês estão? Espero que todos estejam bem, firmes e fortes, caveiras aí estudando, né? E ainda mais com a possível proximidade e lançamento do edital aí do concurso da Polícia Militar, né? Possivelmente aí o governador já anunciou e está próximo de ser lançado. E aí a gente precisa, no caso, intensificar, né, os nossos estudos com revisões e construção de conhecimento mesmo para que a gente tenha sucesso aí no dia da prova, tá? Como eu sempre inicio os vídeos, quem fala é o Jardel e hoje a gente vai trabalhar, gente, um tema de direito penal. Eu trabalhei nas minhas mentorias individuais de direito penal e também vai ser cobrado na Polícia Militar. E eu julguei importante gravar um vídeo para que a gente trabalhe esse tema, tá? Professor, qual tema é, então, aí que a gente vai trabalhar hoje de direito penal? Nós iremos trabalhar desistência voluntária, arrependimento eficaz, arrependimento posterior e crime impossível, tá? São 4 institutos que estão lá no Código Penal que fazem parte do seu edital, tá? O seu edital, ele engloba toda a parte de teoria do crime aí, quando se trata de direito penal. E dentro dessa teoria do crime, vocês verão que estão presentes no edital de vocês os artigos 15, 16 e 17 do Código Penal, que serão objeto de estudo nessa aula. Então, como vocês sabem também, sem mais delongas, vamos que vamos. Como é que a gente vai estruturar o tema aí? A gente vai estruturar o tema da seguinte forma: intercrimes, existência voluntária, arrependimento eficaz, arrependimento posterior, crime impossível. Nós veremos cada instituto separadamente, tá? Com seus detalhes e com as dicas aí para verificar melhor cada um deles na situação prática e para que vocês entendam e consigam gabaritar, no caso, esse conteúdo, tá? Primeiro, gente, o que é que vocês precisam entender sobre esses 4 carinhas aí? Sobre esses 4 institutos. A gente vai precisar voltar um tema. Vem comigo aqui. A gente vai precisar voltar um tema. Precisamos falar sobre esse tema para que a gente adentre nesses institutos. Por quê, professor? Porque eu tenho uma metodologia nesse tema de inclusão do intercrimes para que você reconheça cada um desses institutos, cada um desses 4 institutos, tá? Então, você entendendo, você meu aluno aí, entendendo o intercrimes, você entenderá cada um desses institutos e onde eles estão no intercrimes e mais, não cairá em nenhuma pegadinha da banca. Perfeito? Vamos lá. Primeiro, professor, o que é intercrimes? Que nome difícil. Que nome difícil. Traduz, pelo amor de Deus. Vejam só. Quando a gente fala em direito penal, quando a gente estuda a teoria do crime, tem um entendimento de que o crime ele percorre um caminho até ele ser consumado, tá? Até que haja a consumação desse crime e para que esse crime seja então cometido, tá? Existe todo um caminho. Os doutrinadores, os estudiosos em direito, eles denominaram esse caminho de itercrimes, que é uma expressão em latim, tá? Para dizer caminho do crime, itercrimes. Esse itercrimes, ele é composto de 4 fases ou 4 etapas, que elas estão aqui, ó. Tá? Quais são, então, professor, as 4 etapas? E a gente divide também esse intercrimes em fase interna e fase externa, e eu já vou explicar para vocês o porquê dessa divisão, tá? Mas as 4 etapas são cogitação, preparação, execução e consumação. Vamos iniciar por cada uma delas, tá? A primeira delas é a cogitação. Quando um agente ele vai cometer o crime, quando ele está predestinado para cometer o crime, quando ele tem a vontade de cometer o crime, ele primeiro pensa, ele primeiro cogita, ele pensa, eu vou matar fulano.
Talvez você tenha ficado com muita raiva de uma pessoa também e tenha pensado, pô, que vontade de matar fulano, fez tanta raiva hoje que deu vontade de matar ele. Percebam, você cogitou um crime. É uma cogitação, tá? Da mesma forma, o cara que cometeu um crime, o agente que cometeu um crime, ele primeiro cogitou cometer o crime. Ele primeiro cogitou roubar, ele primeiro cogitou matar. Então, tudo estava aqui na cabeça dele, ó. Ele primeiro cogitou tudo. Essa fase, no intercrimes, se chama cogitação, ou seja, é uma ideia interna da pessoa. Por isso que a cogitação está na fase interna, ela está na fase da cabeça da pessoa, do pensamento da pessoa que vai cometer o crime. Tá? Uma observação importante sobre essa fase, pelo amor de Deus, faz essa observação aí no seu caderno. A cogitação não é punível, ou seja, não podemos punir quem cogita um crime, tá? Então, o mero pensamento para que seja cometido o crime, ele não é punido. O mero pensamento de que ele vai cometer o crime, não há punição para isso, tá? Cuidado com isso. Cuidado com isso. Mas lembre-se, a cogitação não tem punição, não é punível, tá? Saindo da cogitação, a gente vai para a preparação. Aqui, a pessoa pensou, ela já cogitou, e aí ela vai começar a se preparar para cometer o crime. Se ela quer matar uma pessoa, ela se prepara como? Depende. Se ela quer matar com arma de fogo, ela compra uma arma de fogo. Tá? Se ela quer matar a facadas, então ela pega uma faca e vai lá e vai querer matar a pessoa com a faca. Então ela arruma uma faca, ela compra uma faca, não sei. Isso demonstra que ela está se preparando para cometer o crime. Tá? Então ela está começando a se preparar, se municiando de todas as formas para que então ele comece a execução aí do crime. Tá? Em regra, gente, uma observação aqui importante. Em regra, a preparação ela não é punível, tá? No entanto, há exceções, e aqui pausa tudo. Há exceções, tá? Há exceções quando o crime ele for um crime autônomo. Então, professor, me dá um exemplo. Imagine que a pessoa vai matar outra com arma de fogo. E ele compra a arma de fogo. Comprar e portar arma de fogo pode ser um crime autônomo de porte de arma de fogo, tá? Mas não só isso. Tem crimes no Código Penal que prevêem a possibilidade aí de se um crime, uma preparação, mas que é punível. Por exemplo, o crime de petrechos falsos. Petrechos, na verdade, para falsificação da moeda, perdão. E que está lá no contido, acho que no artigo 291 ou 292, salvo engano, do Código Penal, tá? Esse crime, ele é um crime preparatório, mas que é punível, tá? Então, fiquem com essa ideia. A preparação, ela pode ser punível. E aí, saindo da preparação, acompanhem comigo, venham acompanhando comigo aqui. Ele cogitou, ele pensou em praticar o crime, ele se preparou, ele comprou uma arma, pegou uma faca, e agora ele vai executar, ele vai começar o início dos atos executórios. De que forma, professor? Se ele quer matar uma pessoa, ele começa os atos executórios como? Apertando o gatilho em direção à pessoa, por exemplo. Ou iniciando as facadas em relação à pessoa. Tá? E a execução, para o direito penal, ela está adstrita aí ao início do verbo do tipo penal. Então, seria a execução o início do verbo matar, por exemplo. Ou roubar, por exemplo. Quando a pessoa inicia o roubo, mas não consegue, por conseguinte, consumá-lo, tá? Então, a execução, ela tem aí essa função de início do tipo penal, do tipo penal em que é proibido aí, do crime que é proibido no Código Penal, tá? Cogitou, se preparou e iniciou a execução do crime, a última etapa, ela diz respeito à consumação, tá? Ou seja, a pessoa vai consumar o crime, vai consumar
o crime que ele então iniciou, que seria, na verdade, a vontade dele. Então, se ele apertou o gatilho para matar uma outra pessoa, ele vai chegar à quarta etapa, que é a consumação quando a pessoa estiver morta. Se for, no caso, nós estivermos falando aí do homicídio consumado, tá? Tanto a fase de preparação quanto a fase de execução e consumação, elas estão na fase externa do intercrimes, tá? Fase interna de respeito ao que está no subjetivo, dentro da pessoa, só a cogitação faz parte dessa fase. As outras etapas, preparação, execução e consumação, elas fazem parte da fase externa do intercrimes. Perfeito, gente? Então, entendendo aí o intercrimes, a gente vai partir para a análise dos 4 institutos, começando pela desistência voluntária. A desistência voluntária, ela está lá no artigo 15 do Código Penal, tá? O artigo 15, ele trata tanto da desistência voluntária quanto do arrependimento eficaz. Primeiro, entendam que a desistência voluntária, ela é uma causa de exclusão da tipicidade, tá? Então, ela tem disposição, aliás, trazendo essa desistência voluntária para a teoria do crime, ela está lá no fato típico. Então, ela exclui a tipicidade. Por quê? O fato típico, vocês vão lembrar que a teoria do crime a gente tem o fato típico, ilícito e culpável, tá? Dentro do fato típico, nós temos lá a tipicidade. Então, a desistência voluntária, ela seria uma exclusão da tipicidade. Tá? Um dos requisitos fundamentais da desistência é justamente a voluntariedade do agente. Ou seja, ele pensa assim, quando ele está cometendo o crime, eu posso prosseguir, mas eu não quero. E aqui eu vou trazer um exemplo para vocês verem isso na prática. Olha o exemplo prático que eu coloquei no slide. João, ele dispara um projétil de arma de fogo contra José. Uma vítima já caída ao solo, em local ermo e com mais 5 cartuchos no tambor do seu revólver, João desiste de efetuar outros tiros, quando podia fazê-lo para ceifar a vida de José. Percebam, João, ele dispara um projétil de arma de fogo. Então aqui, vem comigo. Onde é que a gente está aqui no iter criminis? A gente está nos atos executórios, precisamente no início dos atos executórios. Então ele começa a iniciar o crime. Como? Ele dispara a arma de fogo contra José. Tá? Uma vítima já caída ao solo, em local ermo e com mais 5 cartuchos no tambor de seu revólver, João, ele desiste de efetuar outros tiros quando podia fazê-lo. Então, João, ele inicia os atos executórios, mas ele não finaliza os atos executórios. Cuidado com isso, gente. E eu trouxe o organograma justamente mostrando isso. Onde é que está a desistência voluntária? Ela está aqui, Quando o agente ele inicia a execução, só que antes de finalizar os atos executórios, ele voluntariamente desiste de praticar o crime. Tá? Ele desiste de praticar o crime. Se vocês lembrarem aqui do iter crimes, vocês verão que a gente tem cogitação aqui na frente, preparação, atos executórios. Aí a gente tem início dos atos executórios, fim dos atos executórios, consumação do crime. Tá? Então, onde é que está a desistência voluntária? Ela está no início, entre o início e o fim dos atos executórios. O agente inicia a execução do crime, mas antes do fim dos atos executórios, ele desiste, ele voluntariamente desiste. E aqui, cuidado, qual é o efeito principal da desistência voluntária? O agente ele não responde pela forma tentada do crime, mas somente pelos atos já praticados. Pelo amor de Deus, cuidado com isso aqui também. Por quê? Porque as bancas são mestres em colocar nas alternativas, se você estiver trabalhando com uma questão de múltipla escolha, colocar que o agente ele responderia pelo crime tentado. E não, gente. Ele não responde pelo crime tentado, tá? Mas ele responde pelos atos já praticados. Tá certo? Ele não responde pela forma tentada, tá bom? Então, cuidado com isso aqui. Vou voltar para você o iter criminis
com a desistência voluntária. Para vocês pegarem essa imagem aqui e até se quiser desenhar no seu caderno, para que você então compreenda com mais calma como é que funciona aí então a desistência voluntária, tá? Gente, para o vídeo não ficar muito longo, a gente finaliza aqui o início desse assunto, finalizando com a desistência voluntária, e nos próximos vídeos nós daremos continuidade aí do conteúdo vendo os outros institutos, tá? Se você curtiu esse vídeo, deixa seu like aí, compartilha esse vídeo para que a gente consiga ajudar muitas outras pessoas. Muito obrigado pela audiência aí, bons estudos e até mais.